Olá, boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Muito obrigado mais uma vez por estar vendo, dando seu like, seu dislike e assistindo aos meus vídeos. Muito obrigado mesmo. Quero aqui agradecer os meus 382 amigos que eu conquistei. Muito bem, eu tive um prejuízo, mas perdi 3, mas recuperei. Agora estou com 382. Parei de cair, agora eu vou crescer. Estou crescendo de novo. Muito obrigado mesmo. Eu quero aqui de antemão dizer que esse é o meu vídeo 98, né? Já está quase chegando no 100, tá? Vamos comemorar. Com esse vídeo, né, eu falarei, né, do seguinte, né? Nós vamos tratar aqui, acho que eu me perdi, deixa eu ver onde é que eu estou. A respeito dos requisitos para ocupar, né, o cargo de ministro do STF. Eu até já falei no vídeo anterior, mas não custa nada a gente, no direito tem essas coisas, a gente repetir. Mas quanto mais se repete, mais a gente aprende. Então diz lá o artigo 101, né, da Constituição. O artigo da Constituição, artigo 101 da Constituição diz o seguinte: o Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 anos e menos de 70, é 75, né? Isso aqui é porque foi antes da PEC, da Bengala, né? E de notável saber jurídico e reputação ilibada. Essa é uma das exigências. Qualquer pessoa que tenha mais de 35 anos, notável saber jurídico e reputação ilibada, ou seja, pessoas que não têm falcatruas, que não são processadas, que não desfalcou o bem público, enfim, né? Uma pessoa digna, como é o cidadão brasileiro, né? Aquela cidadão, a honestidade, aquilo que a gente espera, né? O aspecto, o objetivo que a gente tem do cidadão, não é cheio de falcatruas, né? Aí o que está acontecendo, né? Nós estamos na briga, né? No tempo do governo Bolsonaro, a gente tem que desfazer isso. Eu sei que é difícil desfazer uma mentira, né? O Bolsonaro inventou uma mentira que tinha que ter ministro evangélico lá, porque isso é o sonho, né? De muitos pastores. Pastor Valdomiro, pastor Edir Macedo, pastor Malafaia, o sonho deles é ir ser ministro. Porque eu não entendo até hoje porque que o sonho, né, do Partido Republicanos, né, que é doido para biscoitar, vamos dizer assim, determinados poderes, como a OAB no Rio de Janeiro. Eu me lembro, no Rio de Janeiro era uma sede do partido da Edir Macedo de ser presidente da OAB no Rio de Janeiro, e quase foi, nem sei se é, porque eu me lembro que na época que eu me tornei advogado, tinha um advogado, um professor, que eu tenho muito respeito por ele, e o sonho dele era ser presidente da OAB, mas ele era ligado à Igreja Universal, à igreja do Edir Macedo. Então criou-se no governo Bolsonaro, uma ideia de que os ministros do STF têm que saber ser, acima de tudo, evangélico. Eu me lembro da dança, né, acho que foi, não sei se foi o André Mendonça, ou se foi o Cássio Nunes, né? A esposa do presidente Bolsonaro, dançou, falou línguas estranhas, né? E fez aquela festa comemorando, porque era Jesus que estava mandando o André Mendonça para ser ministro do STF. Com todo respeito ao ministro André Mendonça, ao ministro Cássio Marques, eu não preciso do conhecimento evangélico que eles têm. A religião católica, a religião que ele segue, o evangelho, o presbiteriano, seja lá que for, de que tendência for, de que escola for, problema deles. Eu quero a decisão dele, eu cobro, porque eu sou cidadão e tenho o direito de cobrar que o ministro do STF decida conforme a Constituição. O que eu quero é que André Mendonça, o que eu quero lá é que Cássio Marques, que o Fux, que o Toffoli, que Carmen Lúcia, que Rosa Weber, que Gilmar Mendes, deixa eu ver se eu estou esquecendo mais, acho que já falei, falta do meu ídolo Roberto Barroso. Por que eu posso, o Alexandre de Moraes, né? Eu quero que eles decidam conforme a Constituição. Eu não quero saber de que religião é Alexandre de Moraes ou que é a Carmen Lúcia, isso não me interessa. Quero conhecer as obras que Alexandre de Moraes escreveu, que é um dos melhores constitucionalistas do Brasil, né? Isso sim. O livro
de Alexandre de Moraes, que eu não tenho um agora, tenho um velhinho, só não tenho novo porque é muito caro. Porque o livro é bom, é caro, é R$ 443, eu não tenho esse dinheiro para comprá-lo. Senão eu já estava comprando, estava aqui na minha mesa. Eu quero saber do livro de Fux, que eu também tenho aqui um livro de Luiz Fux, que é um excelente escritor. Então a obra deles é que vale, não é se eles são evangélicos, não. A decisão deles, agora eles têm que ter cidadãos ilibados. Tenho críticas aos ministros do STF, tem Gilmar Mendes, por exemplo, um dos maiores constitucionalistas que a gente tem. Você pode não reconhecer isso. O brasileiro não quer saber, nunca leu uma obra de ninguém e diz que a pessoa não presta. Eu já li a obra de Gilmar Mendes e Roberto Barroso, né? Então eu falo que eles são bons escritores, Alexandre de Moraes, mas o brasileiro nunca leu uma obra e diz que a pessoa não presta, que não sabe de nada. Isso aí, infelizmente, é o que Bolsonaro passou para o povo brasileiro. É condenar, como criticaram, né? Não tem nada a ver, como condenar Paulo Freire. Né? Quem sou eu para condenar Paulo Freire? E o governo Bolsonaro, claro que o governo Bolsonaro não gosta de cultura, o governo Bolsonaro não gosta de livro, porque eles são torturadores. Quem tortura não gosta de cultura, gente. Quem defende a tortura, quem defende golpe de Estado, quem defende regime militar, não pode gostar de cultura, porque cultura é liberdade, cultura é a verdade, é você expressar o que você sente, claro, respeitando o outro. Como eu respeito até o Bolsonaro, né? Agora é preciso que ele respeite a cultura brasileira, respeite a justiça brasileira, coisa que Jair Bolsonaro não fez durante seus 4 anos de governo. Mas voltando lá, né? Nesses últimos anos, tem surgido uma discussão muito estúpida, muito cruel em relação aos ministros. Os ministros do STF, eu não quero que eles sejam aplaudidos na rua, porque quando o ministro é aplaudido, ele está decidindo errado. O ministro ele não pode decidir com a voz do povo, ele tem que decidir conforme a lei, conforme determina a Constituição. Mas eu não quero que quando Luiz Roberto Barroso sai à rua, seja aplaudido. Eu não quero que Gilmar Mendes, quando aparece lá em Lisboa, como ele só vive em Portugal, né, nos cuidando dos cursos dele lá em Portugal, ele seja aplaudido na rua. Não, mas eu quero que ele seja respeitado. Nós não podemos fazer o que nós fizemos há pouco tempo, que está para ser apurado, um estúpido, né, lá em Roma, no aeroporto da Itália, acho que foi em Roma, né, xingar o ministro Alexandre de Moraes. E agrediu o Alexandre de Moraes e o filho do Alexandre de Moraes, que não tem nada a ver. Né? A decisão do ministro Alexandre de Moraes ele decidiu conforme a lei, conforme a Constituição, que eu concorde com ela ou não. Se Alexandre de Moraes cometeu um erro, que peça o Senado para ingresse com pedido de impeachment. Eu mando lá o presidente do Senado, não abre. Assim que nós 140 pedidos de impeachment de Bolsonaro, o presidente da Câmara não leu nenhum. Então a gente precisa mudar esse conceito também, alterar a Constituição para que não fique somente na mão do presidente da Câmara, na mão do presidente do Senado, a abertura de impeachment contra o ministro do STF. Se ele cometeu erro, que seja punido. Mas não é bater no ministro na rua, xingar o ministro na rua. Não, isso está errado. Mas isso foi culpa de Jair Bolsonaro. Né? Os nossos ministros do STF foram respeitados. A Constituição era respeitada. A Constituição tinha valor. Nós tínhamos orgulho da nossa Constituição. Até o governo Bolsonaro. Ele desprestigiou, ele desmoralizou as instituições. O governo Bolsonaro, com a arrogância, com a vontade imensurável de dar um golpe de Estado, ele desacreditou, ele desmoralizou as instituições. Daí a confusão que nós estamos vivendo com a crise que está estabelecida no Supremo Tribunal Federal. 11 ministros não precisam de pensar iguais. Eles não podem pensar iguais. Se eles pensam iguais, está errado. Cada um ali tem uma decisão. Acho que falta no Brasil, nós não vamos confundir o Supremo Tribunal Federal com uma Corte Constitucional, que seria outro debate. Agora, o que a gente tem que entender é que eles precisam de decidir conforme a Constituição, não conforme a opinião de A, a opinião de B, favorecendo A ou favorecendo B. Isso não pode acontecer. Se acontece, está errado. Tem como apurar? Tem o próprio Conselho Nacional de Justiça. O Senado vamos dizer assim, a corte ideal, própria, adequada para apurar os erros dos ministros do STF. Então, antes de fazer uma crítica ao STF, xingar o ministro, que o Senado seja denunciado, que denuncie, procure o Senado,
tem lá e faça uma denúncia com provas. Acusar sem provas não pode, você vai ser responsável. Se eu acuso um ministro do STF de um crime que ele não cometeu, é claro que eu vou ser punido. Qualquer um, né? Eu não posso fazer. Então o STF, gente, ele precisa de ser uma casa onde a gente tenha por ele respeito. Os 11 ministros do STF, que você concorde ou não com as decisões dele, eu discordo muito de decisões de Gilmar Mendes, de Carmen Lúcia. Nossa Senhora, como tem ministro que defende, que só defende contrário às minhas ideias, mas eu vou fazer o quê? É o pensamento dele. Então tem mais a que respeitar. Agora a gente tem que ter respeito pelos ministros e pela instituição. Não é desmoralizar o Supremo como nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo com o Supremo Tribunal Federal é uma covardia. E atribua-se ao autor desta covardia, o senhor Jair Messias Bolsonaro, que na tentativa de dar um golpe de Estado, de ficar um ditadorzinho de meia tigela, quis colocar a população brasileira, o povo brasileiro contra o Supremo, contra as instituições. Tanto é que deu no que deu no golpe, na tentativa fracassada de golpe de Estado, no dia 8 de janeiro desse ano, que é uma data que a gente não pode esquecer, porque foi uma data onde a nossa democracia prevaleceu. Fragilizada? Sim. Ferida? Sim. Machucada? Sim. Nossa democracia ainda está na UTI, mas ela há de sobreviver, ela há de se recuperar, porque o povo brasileiro é forte, o povo brasileiro acredita nas instituições, que a nossa Constituição Federal um dia volta a ser respeitada, que um dia a nossa Constituição Federal volta a ser orgulho nosso, que é uma Constituição que a gente deve se orgulhar. A Constituição de 1988, gente, das 7 Constituições brasileiras que nós tivemos até hoje, de 1824 até 1988, esta é a melhor Constituição que nós temos. É uma Constituição respeitada e estudada no mundo inteiro. A gente não pode abrir mão disso para um ditadorzinho de meia tigela como quis seja aí Bolsonaro. Ok? Muito obrigado, até a próxima.